Na nossa aula passada, nós vimos um pouquinho sobre o conceito de didática, de temas, né, e estratégias de ensino. E na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa questão dos equipamentos didáticos. O que são os equipamentos didáticos? Qual a história desses equipamentos? Quais são os equipamentos mais utilizados nas escolas brasileiras? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Tá bem interessante, a gente tem muita coisa, muita informação hoje. Então vamos lá ver o que é que a gente tem para hoje. Olha só. Nós temos aqui um pouquinho da história dos equipamentos didáticos. Nós vimos nos nossos módulos passados, bem lá no início do nosso curso, vocês vão se lembrar, sobre a evolução das tecnologias. Vocês se lembram disso? Desde lá quando o homem começou utilizava as suas ferramentas, da maneira como encontrava na natureza, aí depois o homem começou a produzir suas próprias ferramentas, né? Esse é um processo educacional também, né? E aí nós vimos que nessa era primitiva, os homens utilizavam normalmente, olha, eles utilizavam pedras, utilizavam paus para fazer as suas contagens, né? E também desenho de figuras que eles faziam no chão e nas pedras também, para fazer essas contagens. Até que foi chegando, foi se evoluindo até chegar na nossa era hoje, né? A era tecnológica. Hoje os computadores, eles produzem essas informações numa velocidade assim do pensamento, né? E o interessante é que esse processo de evolução da produção desses materiais, ele aconteceu também na educação. Então, no período da história em que o homem se fixou num único local, começou a viver ali em aldeias, começou a produzir a sua lavoura, começou a criar os seus rebanhos. Nesse período, também houve um período de avanço na educação, porque as crianças, elas aprendiam brincando. Olha só que interessante, elas aprendiam assim, porque a maneira como eles ensinavam como havia o cultivo, a criação de animais. Então, essa aprendizagem ela é feita através da transmissão do conhecimento para os mais jovens. Então, eles aprendiam, as crianças, elas aprendiam acompanhando os adultos, né? Era uma transmissão. Então, como é que vai cuidar das ovelhas? Ele aprendia a fazer fazendo. Da mesma maneira na lavoura. E os pequenininhos, né? Nessa época surgiram também as primeiras bonecas, né? Que eram feitas de couro de animal, essas bonecas. E elas eram utilizadas justamente para que as meninas aprendessem a cuidar da sua prole, a cuidar da sua casa quando adultas. E os brinquedos dos meninos, eles eram mini ferramentas, né? Eram ferramentas produzidas pequenininhas para que eles fossem aprendendo desde criança a lidar na lavoura e a cuidar dos animais. Interessante que nesse processo de educação, né, mais antigo, essa transmissão de conhecimentos, naquela época não existiam livros, não existiam ferramentas educacionais, materiais didáticos como existe hoje. Então essa transmissão de conhecimentos era feita de que maneira? Aqueles alunos que tinham uma memória melhor, eles transmitiam para os demais alunos, eles contavam histórias, né, sobre aquilo que eles aprenderam, eles dramatizavam, eles faziam brincadeiras para passar aquele conhecimento, né, essa transmissão. Isso é o que nós chamamos de ludicidade. Ludicidade é o lúdico, é o brincar. Vamos ver um pouquinho sobre esse significado de lúdico que nós temos aqui. Olha só. O lúdico é algo divertido, geralmente relacionado a jogos e brincadeira. Então, tornar o aprendizado uma atividade lúdica é adicionar prazer no ensinar. Olha que coisa linda! Adicionar prazer no ensinar e no aprender. Com prazer, fica mais fácil estudar. Então, nesse processo de transmissão do conhecimento, né,
Fabricavam-se as bonecas de couro de animais para as meninas aprenderem a cuidar da sua prole, a cuidar da sua casa. Fabricava-se as ferramentas, né? os animaizinhos, para os meninos aprenderem a cuidar da lavoura, aprenderem a cuidar do rebanho. Então, eles aprendiam de que maneira? Brincando. E quando os mais jovens iam passar aquilo que eles aprenderam, que estava guardado aqui, olha, memorizado, eles passavam isso em forma de dramatizações, né? Representava, fazia um teatrinho. E isso é o lúdico, né? É usar a brincadeira para fortalecer o aprendizado. E isso aqui, eu achei isso muito interessante, olha. Adicionar prazer no ensinar e no aprender. Porque quando a gente aprende com prazer, é muito mais gostoso, é muito mais interessante e a gente consegue, olha, fixar muito mais o conteúdo aprendido. E isso lá nos primórdios da nossa civilização, quando não existiam materiais didáticos, quando não existiam equipamentos didáticos, já se descobriu, os nossos antepassados primitivos já descobriram a importância e o valor da ludicidade, de trabalhar com o lúdico, né? E às vezes a gente vê a criança brincando ali, tá só brincando. Tá só brincando não, tá aprendendo, né? Está aprendendo. Vamos ver aqui mais um pouquinho desse, tá bem interessante. Olha só. Antes do surgimento das escolas, os primeiros brinquedos inventados, eles tinham função educativa. Olha só, é isso que a gente estava vendo aqui. A função educativa dos brinquedos, né? Para dar esse prazer no processo de ensino e de aprendizagem dos alunos. Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre esses equipamentos e materiais didáticos e equipamentos. Esses materiais e equipamentos didáticos, eles são conhecidos também, olha, como recursos didáticos ou tecnologias educacionais. Recursos didáticos ou então tecnologias educacionais. Quando, lá no início da nossa civilização, os jovens dramatizavam aquilo que eles tinham memorizado do aprendizado para passar para os outros, essa dramatização, essa transmissão desse conhecimento era o recurso que eles dispunham. Hoje, com o avanço da tecnologia, como nós vimos em outros módulos passados, o advento da tecnologia, nós temos também, além desses outros recursos, olha, essas tecnologias educacionais. São vários equipamentos ou brinquedos que são utilizados para facilitar e para dar prazer no aprendizagem. Os materiais e equipamentos didáticos, eles são todo e qualquer recurso utilizado em um procedimento de ensino, visando a estimulação do aluno e a sua aproximação do conteúdo. Tem uma coisa bem interessante sobre essa questão quando a gente diz aqui que os materiais e os equipamentos didáticos são todo e qualquer recurso utilizado para facilitar o aprendizado. Aí, eu não sei se já aconteceu com vocês, acredito que sim, mas quando eu estudava, que eu estava lá no ensino fundamental, eu tinha uma professora, a professora Denise, nunca me esqueci dela. Ela era bem grandona assim, usava um lenço na cabeça, ela era muito elegante. E a professora Denise nos levou para o pátio da escola. Tinha muitas árvores no pátio da minha escola, onde eu fiz o meu ensino fundamental. E ela nos levou para o pátio para estudar e para conhecer aquelas manchas que tem nas árvores. Sabe o que é aquilo? Fungos. Gente, aquela aula ficou gravada aqui, eu nunca me esqueci dela. Nós fomos para o pátio da escola, para debaixo das árvores, olhar os troncos das árvores para conhecer os fungos. Vocês já repararam que nas árvores, às vezes a gente vê o tronco dela, tem aquelas manchas assim, meio arroxeadas, meio marronzadas. Aquilo são fungos, são colônias de fungos. E eu nunca me esqueci disso. E aí, quando a gente vê aqui que os recursos e as tecnologias, né, esses materiais e equipamentos didáticos, são todo e qualquer recurso utilizado, aquela árvore cheia de
fungos lá no seu tronco, era um recurso didático. Gente, estava na natureza. Todo canto você encontra árvore. Então, o recurso, quando a gente fala aqui de material, de equipamento didático, nós não estamos falando só disso aqui não, olha. Isso aqui que nós estamos utilizando, que vocês estão vendo aqui, isso é uma tela de projeção. Precisa de um data show para utilizar essa tela. Tecnologia avançada isso aqui. Essa aula que vocês estão assistindo está usando tecnologia avançada. Mas nós podemos utilizar aquilo que está ao nosso alcance. Ah, na minha escola não tem data show, na minha escola não tem uma tela de projeção automática. E aí, como é que eu vou fazer? Na tua escola tem outros recursos. E nós não precisamos usar só esse aparato tecnológico como recurso e material didático. Nós podemos utilizar qualquer material. E dependendo do material que nós estamos utilizando, a partir do momento que eu uso esse material para facilitar o aprendizado do meu aluno, ele passa a ser um material didático. E isso é que é a magia da educação. Quando a gente trabalha lá na educação infantil, eu já tive essa experiência também, a gente está lá na educação infantil, uma caixa de papelão, ela se transforma num carro. E as crianças vão aprender sobre respeito no trânsito, sobre sinalização ali na educação infantil, usando uma caixa de papelão. Que para eles vira um carro assim, ó, no estalar de dedos. E aquela caixa de papelão que até então, você olha, qualquer pessoa olha e diz assim, ah, isso aí é lixo, passa a ser um material didático. Então hoje, as empresas, elas produzem muitos materiais, só que nós que somos da educação temos que ficar também atentos. Aquele material foi produzido mediante a necessidade que o professor está tendo em sala de aula para a utilização dele, ou foi produzido mediante a necessidade de comércio dos produtores. Então, a atenção que eu chamo aqui é isso. Todo e qualquer, volto a atentar aqui para esse ponto, todo e qualquer recurso utilizado em procedimento de ensino, visando a estimulação do aluno e sua aproximação do conteúdo, todo e qualquer, ele é considerado um recurso ou uma tecnologia educacional, ok? Então tenham isso em mente. Professora, nós temos uma contribuição aqui bem interessante da tutora Santa Antunes do Polo do Ouro Preto do Oeste. Ela fala, brincar é uma atividade que facilita o desenvolvimento físico, cognitivo, psicológico, estimula o desenvolvimento intelectual, possibilitam as aprendizagens, a ludicidade e é um ótimo recurso de intervenção para a superação de dificuldades. Com certeza, Santa, obrigada por sua participação, por sua colaboração, e é isso aí. É tudo isso e muito mais, né? Então, brincando, a gente está aprendendo com prazer. E tem outra coisa. Quando o professor utiliza o mapa, quando o professor utiliza o globo, né, na sala de aula, ele não está simplesmente mostrando aquele equipamento, porque o globo ele é bonito, né? Ou o mapa, ele está aproximando o aluno das várias realidades que o nosso país tem, de relevo, de clima. Então, ele está aproximando o aluno. Né? Então, o mapa, ou figuras, ou a utilização de filmes, tudo isso são materiais que servem para aproximar o aluno de uma realidade que está sendo exposta e facilita o aprendizado. Não é isso, professor? Com certeza, professor. Então, é o que a gente vê aqui, por exemplo, olha, quando a professora utiliza canudinhos, palitos de picolé, vídeos. Ou então, olha, acho que todo mundo passou por isso lá no ensino fundamental, quando a professora planta grãozinhos de feijão, de girassol. Gente, isso é muito gostoso trabalhar com isso com os alunos. A gente não está simplesmente brincando, né? Quando a gente está ali, quando trabalha, faz aquela atividade com os alunos, para plantar feijão no algodãozinho, eles estão tendo a oportunidade de acompanhar, de aprender sobre o processo de germinação daquela planta. Então, assim, tudo isso, olha só, uns grãozinhos de feijão, um pouquinho de algodão, um pires e um pouco de água, se transforma em material didático.
porque ele está facilitando o aprendizado, né? Então, isso tudo facilita, né, todo o aprendizado da criança. Esses materiais, eles são classificados como recursos visuais, auditivos ou audiovisuais. Ou seja, são recursos que podem estimular o estudante por meio da percepção visual, auditiva ou ambas as partes simultaneamente, como você poderá verificar logo a seguir no quadro que nós vamos ver. Gente, recursos visuais é aquilo que utiliza mais aqui, ó, a visão. Recursos auditivos é o que utiliza aqui a audição, né? Então, agora nós vamos ver um quadro que vai mostrar um pouquinho de cada um desses recursos, tá? Os recursos visuais, os recursos auditivos e os audiovisuais. Então, esse quadro aqui é a classificação brasileira dos recursos audiovisuais. Ele está disponível no nosso módulo didático lá na página 33. Então, aqui os recursos visuais. Nós temos o álbum seriado e o museu, cartazes, temos objetos, exposições, o próprio quadro de giz, fotografias, quadros, flanelógrafos, transparências, gráficos, gravuras, mapas, modelos e murais. Então, são os recursos visuais, aquele que o aluno vê, pode ver. Os recursos auditivos, que vão usar a audição, o aparelho de som, os discos, as fitas cassetes, que hoje em dia já está até aposentada, né? Os CDs, rádio e o CD-ROM. E os recursos audiovisuais, que são aqueles que juntam, ó, os visuais mais os auditivos. São os audiovisuais, que são os filmes, os dispositivos de filmes com sons, cinema sonoro, televisão, videocassete, programas para computadores com sons, aparelhos de DVD, computadores e projetores de multimídia. Então, esses são os equipamentos, a classificação de recursos visuais, auditivos e audiovisuais. A utilização desses recursos, eles impõem a observância de alguns critérios para uma escolha mais eficiente por parte do professor. Nós temos vários recursos, mas não é porque nós temos vários recursos que aí a gente vai sair na louca, pegando tudo que a gente encontra pelo caminho. Tem alguns critérios. E é isso que nós vamos ver agora. Quais são os critérios? Vamos conhecer aqui. O primeiro critério, olha só, adequação aos objetivos, conteúdo e grau de desenvolvimento, interesse e necessidade dos alunos. Gente, a adequação aos objetivos, nós já trabalhamos sobre essa questão dos objetivos. Ter claro o que eu quero, onde eu quero chegar, é o meu objetivo. Então, a partir do objetivo do onde eu quero chegar, ou de onde eu pretendo que os meus alunos cheguem, é o material que eu vou escolher para aquele momento. O segundo ponto que a gente tem que observar, a adequação às habilidades que se quer desenvolver, se são cognitivas, se são afetivas ou se são psicomotoras. Isso aqui a gente tem que observar principalmente na educação infantil e fundamental. Principalmente, mas não só, tá? Quais são as habilidades que eu quero desenvolver? Outro ponto, simplicidade, baixo custo e manipulação acessível. O outro ponto, qualidade e atração. Esses recursos devem despertar a curiosidade do aluno, porque senão não vai ter razão. Gente, isso aqui é muito importante, olha, prestem muita atenção nesse ponto. Nenhum material didático pode, por mais bem elaborado que seja, garantir por si só a qualidade e a efetividade do processo de ensino-aprendizagem. Eles são um recurso, eles não são o único meio. Então, você não pode
despejar em cima do material que você está utilizando toda a responsabilidade da qualidade de aprendizagem do aluno. Ele é um recurso, não é o recurso apenas, tá? Então isso tem que ser bem claro. Eles cumprem a função de mediação, olha isso, é importante. E não podem ser utilizados como se fossem começo, meio e fim de um processo didático. Mediar. O material didático deve se integrar num ciclo mais completo de ensino-aprendizagem. Então, isso é de suma importância. E aí, nós temos que ter em mente isso aqui, olha. Como é que nós aprendemos? Nós aprendemos, gente, 83% por meio da visão. Nós aprendemos 11% por meio da audição. Nós aprendemos 1,5% por meio do tato, aquilo que nós pegamos. E nós aprendemos 3,5% por meio do olfato. E aprendemos 1% por meio do gosto. Olha só como isso é importante. Quanto mais desses recursos nós utilizamos, maior vai ser o conteúdo aprendido, o potencial de aprendizagem. Tem mais, olha só. De tudo aquilo que nós aprendemos, olha o que nós retemos, olha. O que retemos? 10% daquilo que nós lemos, 20% do que escutamos, 30% daquilo que vemos, 50% do que vemos e escutamos, 70% do que ouvimos e logo depois discutimos. E, gente, 90% do que ouvimos e logo depois realizamos. Tendo esses conhecimentos e sabendo utilizá-los, tá vendo como é importante o momento de interação que nós temos nas nossas aulas? Porque nesse momento de interação, vocês têm a oportunidade de discutir sobre aquilo que vocês viram e ouviram e, de certa forma, praticar. E aí, a capacidade de retenção desse conhecimento fica muito mais aguçada. Tá vendo porque é importante você realizar as atividades? Principalmente os pratiques que tem lá no nosso livro didático. E nessa unidade 2, tá? Sim, de pratiques na unidade. Eu desafio vocês a realizar todos eles, porque você só tem a ganhar com isso. Vamos lá, adiantando aqui mais um pouquinho. O que faz um equipamento ser didático? Nós vimos aqui que você pode utilizar até uma árvore como equipamento didático. Mas o que faz um equipamento ser didático? Olha só, é indiscutível o papel do material didático como recurso incentivador da aprendizagem, uma vez que as mensagens que o estudante recebe por meio dele não são somente verbais. Eles abarcam sons, cores, formas e sensações, que são o que nós acabamos de ver aqui. Então, só pela sua presença, os materiais didáticos já cumprem a função de estabelecer o contato na comunicação entre o professor e o aluno, alterando a monotonia das aulas exclusivamente verbais. Se o professor leva para a sala de aula um filme para discutir com os alunos, nem que seja um trechinho do filme, ele já está trazendo algo de diferente, já está quebrando a monotonia, e esse pedacinho, esse trechinho do filme, ou uma matéria de um jornal ou de uma revista, passa a ser um equipamento didático, um material didático, ok? Vamos lá. Então, esses materiais, eles ampliam o campo de experiência do estudante, eles fazem com que o estudante se defronte com elementos que, de outro modo, permaneceriam distantes no tempo e no espaço. Como é o caso, por exemplo, do estudo de geografia, né, que o professor tem o recurso do globo, tem o recurso do mapa para trazer o aluno mais perto da realidade. Ou aquele exemplo que eu dei para vocês, do que a professora fez quando eu fazia o fundamental. Ela levou a gente para conhecer os fungos. Então nos aproximou da realidade,
né? Então, isso é uma da riqueza que o material didático traz para a aula. Vamos ver mais um pouquinho aqui, tá? Quais são os principais recursos didáticos que são utilizados na educação brasileira? Vou confessar para vocês que quando eu estava estudando esse material, eu fiquei olhando os principais recursos didáticos e eu fiquei pensando, poxa, isso aqui está tão retrógrado, né? A gente quase nem utiliza isso aqui mais. Só que as realidades são bastante diferenciadas, né? Eu não sei como é aí na sua escola. Aquela escola que fica lá no cantão de meu Deus, que não tem todos os recursos que nós temos aqui na capital. Então aí vocês vão ver, né? A gente vai analisar um pouquinho, depois a gente discute mais sobre isso. Olha só, historicamente no Brasil, as sucessivas reformas educacionais incluem materiais didáticos inovadores, como por exemplo exigências de novas filosofias ou metodologias de ensino, que agregam os conceitos didáticos e pedagógicos à reformulação da prática docente. E há de se levar em conta a participação dos diversos segmentos de comunidade escolar na construção das propostas pedagógicas, bem como na seleção das ferramentas adequadas a essas interações. E aí, nós temos aqui a lista dos recursos didáticos que são mais conhecidos no Brasil. É o que eu estava falando para vocês. Temos aqui, olha, álbum seriado, gravador, quadro magnético, cartazes, gravuras, quadro de giz, computador, histórias em quadrinhos, reálias, data show, ilustrações, retroprojetor, desenhos, jornais, revista, diagrama, letreiros, slides, discos, livros, televisão, DVDs, mapas, textos e por aí vai. Se vocês forem observar essa lista com mais calma, com mais detalhe, vocês vão ver que muitos desses materiais aqui a gente nem usa mais. Normalmente não se usa mais. Sabe por quê? Porque com o advento da tecnologia, o computador, a internet, as tecnologias audiovisuais, você já conhece essa palavra, substitui grande parte desse material aqui. Mas substitui não em todas as escolas. E se lá na tua escola não tem o data show? E se lá na tua escola não tem a internet? Aí a gente tem os outros recursos. E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais de perto sobre esses materiais. E aí nós temos o quadro de giz ou o quadro de escrever. Esse aqui, olha, é figura garantida em toda escola, né? Quais são as vantagens de utilização do quadro de giz ou do quadro de escrever? Ele é de fácil instalação, é excelente no meio de comunicação, é um excelente meio de comunicação. O preparo de acessórios ou materiais que serão utilizados nele é de fácil elaboração, não demandando muito tempo de planejamento. Ele permite a pronta correção e alterações nos assuntos apresentados. É versátil, tendo em vista a facilidade de adequação das mensagens específicas a públicos específicos. Permite que a classe participe ativamente desse recurso. Só que esse quadro, ele precisa de alguns cuidados na sua manutenção e conservação. Que cuidados são esses, gente? Quando você, que é técnico em infraestrutura, estiver fazendo a limpeza lá da sala de aula, aí de repente o professor deixou o quadro lá cheio de escritas, então você precisa, como é que você vai fazer essa limpeza? Dê preferência a um pano úmido para realizar essa limpeza. E aqui nós temos algumas dicas, né, de como realizar a limpeza do quadro de escrever, ou quadro de giz, como é comumente conhecido, para que ele tenha uma vida útil mais longa, né, e que fique mais, fique melhor para trabalhar com ele. Vamos aqui ao famoso mimeógrafo. Acho que o mimeógrafo já é vovô, né, professor? É.
Ou bisavô. O bisavô. O mimeógrafo, ele é um equipamento muito comum nas escolas brasileiras, graças à sua agilidade na reprodução de materiais impressos. É interessante observar, normalmente, as escolas já possuem um computador com impressora. E o mimeógrafo, ele é o avô, o bisavô da impressora. É uma maneira de você reproduzir os materiais utilizando o álcool e um stencil de tinta. Então, o mimeógrafo, ele é bem comum. Ele é um aparelho que normalmente as escolas possuem porque ele tem uma vida útil muito longa. Também precisa de alguns cuidados. E esses cuidados vocês vão poder observar, que cuidados que vocês podem ter lá na página 44 do seu livro didático. Você vai ver direitinho quais são os cuidados que se deve ter para o mimeógrafo ter uma vida útil mais longa. O outro equipamento muito usado nas nossas escolas é o retroprojetor. O retroprojetor, gente, ele é um parente, um primo assim, eu acho que a gente pode dizer, do data show, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que serve para projetar as imagens. Então, ele é um aparelho elétrico utilizado para projetar imagens numa tela ou numa superfície. Aqui nós temos a figura do retroprojetor, né? E ele faz essa ampliação de forma bem usual, bem interessante. E para isso é preciso usar uma folha plástica, que é chamado de transparência. Outro recurso muito utilizado ainda hoje, os cartazes. Aqui nós temos um exemplo de cartaz, tá? O cartaz, ele é um meio de comunicação de massa, um recurso visual, cuja finalidade é anunciar os mais diversos tipos de mensagens comerciais, políticas, religiosas, educativas. Em sala de aula, ele pode ter como objetivo, além de informar, o de motivar, né? Demonstrar o conhecimento construído pelos alunos em uma unidade de estudo. Tem um ponto de atenção aqui muito importante. Os técnicos em meio ambiente e manutenção da infraestrutura, que são vocês, devem estar atentos para que o espaço escolar, incluindo as salas de aula, não fique poluído por cartazes. É quando tem muito cartaz. Cabem dois principais cuidados. O da disposição estética dos cartazes, como é que vocês vão dispor isso na parede, e o da pertinência das mensagens. Essas tarefas na sala de aula são de competência do professor, que ali lecionam, mas não dispensam sensibilidade do funcionário. Então, se você verificar ali alguma dissonância, né, você pode sugerir algum reparo por parte do professor. Porque às vezes tem cartazes que permanecem um ano inteiro. Exatamente, a gente vai até falar sobre isso, né? Seria bom retirar aquilo. Agora, nos recreios, nos corredores, nos murais, a responsabilidade são dos gestores da escola. O que o professor Macara acabou de falar, olha, um cartaz, mesmo que seja muito bem feito, tem uma mensagem datada no tempo. E ele deve ser imediatamente removido quando se encerrou o motivo que lhe deu a origem. E após ser removido, ele deve ser devolvido para os seus autores. Então, às vezes, a escola faz alguma programação de festa junina, por exemplo. Aí, o cartaz fica lá, aqueles cartazes bonitos da festa junina. Chega lá perto do Natal e o cartaz da festa junina está lá. Acabou o efeito dele. Passou o período? Então, descarta. Vamos lá. Mural didático. Os murais, gente, também desempenham um papel importante no processo de construção do conhecimento, principalmente da identidade da escola. Aqui nós temos um exemplo de mural. Interessante que no nosso livro didático, nós temos também um dos pratiques que ensina a fazer o mural. É bem legal isso aqui. Então vamos lá a
Outro item interessante, o álbum seriado. Temos um exemplo aqui do álbum seriado. E também temos um Pratique que ensina você a fazer o álbum seriado. Então, de repente, se na tua escola não tem mural suficiente, não tem álbum seriado, você pode produzir esse material para a escola. Né? E o álbum seriado, ele é mais conhecido nas séries iniciais do ensino fundamental. Né? Esse equipamento pode ser um excelente recurso visual empregado na mediação de aulas de qualquer modalidade de ensino. Então, ele é mais conhecido nas séries iniciais, mas não quer dizer que ele só vai ser usado lá, tá? Ele é bem útil. Mais um material que a gente vai ver aqui. Vídeos e DVDs. Gente, vídeo e DVD, ele entra naquela categoria de recurso audiovisual. Lembra que se a gente vê, ouvir, fazer, a gente já tem mais conhecimento? Então, os filmes, eles têm esse recurso mágico. E os DVDs, eles trazem para os alunos o contato direto com a música. Tem maneira mais prazerosa de aprender do que essa, né? Com música, com filme. Então, isso vai enriquecer esses vídeos e esses DVDs, vai trazer esse enriquecimento da aula. E se na sua escola dispõe desse recurso, né, dessa tecnologia, muitos dos outros recursos, eles ficam suprimidos, porque esse recurso audiovisual, ele abarca todos aqueles outros, né? Então, eles acabam substituindo em algumas ocasiões. Computador, isso aqui eu acho que hoje, em pleno 2015, né, professor? Uhum. A gente é do mais importante. É do mais importante. A gente não pode dizer assim, eu não conheço, eu não sei mexer, né? Sabe? E como que isso facilita e como que esse recurso, o computador, pode facilitar o aprendizado do aluno? Tanto que tem muitas escolas hoje que tem o laboratório de informática. Né? E o governo federal incentiva vários projetos para a montagem desses laboratórios. Então, são recursos assim que pode facilitar muito o aprendizado do aluno. Projetor multimídia, que é o que eu tinha falado aqui com vocês. Esse recurso que nós utilizamos aqui, né? Essa tela que vocês estão vendo aqui, né? A nossa tela. Para vocês visualizarem essa tela, nós precisamos desse aparelhinho aqui, ó, projetor de multimídia. Esse projetor de multimídia, gente, vai substituir o retroprojetor e com louvor, viu, gente? Com louvor ele substitui. Aí aqui, vou passar para vocês, nós vamos mostrar aqui. Hoje nós temos umas atividades assim bem interessantes, né, de sala. Eu vou mostrar aqui, apresentar para vocês o material que nós temos hoje da nossa atividade de sala. Na questão número 1, vimos que a ludicidade é uma técnica educacional empregada desde os tempos primitivos até os dias atuais. Cite um exemplo de utilização desta técnica para o ensino em uma atividade de educação ambiental. Estou ansiosa para ouvir a resposta de vocês. Questão número 2. Leia o poema A Flor, de Lúcia Carvalho, que está na página 35 do seu livro didático, e responda, letra A. Se você fosse a professora do poema, aproveitaria a presença da flor como material didático? De que maneira? A B agora. Em seu tempo de escola, como aluno ou aluna, a sala e as aulas eram parecidas com a relatada no poema? Já aconteceu algum episódio semelhante ao descrito no texto? Comente. E a questão número 3. Conhecemos alguns dos equipamentos didáticos mais utilizados nas escolas brasileiras e vimos
como o técnico em infraestrutura pode colaborar na limpeza, manutenção e conservação, assim como no auxílio aos professores na utilização e ou fabricação de alguns desses materiais. Responda. Letra A. Você já produziu algum dos materiais conforme descrito nos pratiques dessa unidade? Letra B. O que você acha de produzi-los? E letra C. Como você vê a sua participação no apoio direto aos professores, na manutenção e no preparo antecipado desses materiais didáticos? Nossa, tem um monte de coisa para vocês discutirem aí. E eu vou ficar aqui esperando com o professor Macário a interação de vocês, tá ok? Então vamos lá, vamos trabalhar? Manda pra gente a resposta, tá ok? Estamos esperando. E aí, tiveram muito trabalho com essas atividades de hoje? Sobrecarreguei um pouquinho, né? Mas eu acho que foi legal. É bom que vocês coloquem a mufa para funcionar um pouquinho. Tem participação bastante aí, professor? Bastante, muitas participações aqui. Ah, que legal. Vou dar uma relembrada nas atividades que nós temos para hoje. E aí a gente já entra nas respostas que vocês mandaram, tá bom? Então vamos lá. Na questão número 1. Vimos que a ludicidade é uma técnica educacional empregada desde os tempos primitivos até os dias atuais. Cite um exemplo de utilização desta técnica para o ensino em uma atividade de educação ambiental. Questão número 2. Leia o poema A Flor, de Lúcia Carvalho, na página 35 do seu livro didático e responda. Antes de ler as opções aqui, eu vou ler o poema para vocês, tá bom? Então vamos lá. Para vocês se inteirarem direitinho, esse poema é muito interessante. A Flor, de Lúcia Carvalho. Então vamos lá. Quando era pequena, estudava numa sala, parada. Espera. Não quero dizer com isso que as salas de aula deveriam sair por aí passeando, mas bem que elas podiam dar uma sacudidinha de vez em quando e mudar. Mudar o visual. Vamos ver aqui só um pouquinho. Dá uma... Mudar o visual para chamar a nossa atenção, certo? Mas não. Era proibido mexer naquela sala. Parecia que qualquer modificação iria prejudicar o nosso aprendizado. As paredes eram brancas e deviam estar sempre branquinhas. Falavam. As carteiras eram fixas, grudadas no chão. Tudo era imóvel. Olha, nem lembro da sala. Ninguém nem olhava para os lados. Afinal, para quê? Era sempre igual. Um dia, um dos meninos da classe trouxe uma flor de presente para a professora. Uma rosa cor-de-rosa. Não me lembro o motivo, se era dia dos professores, aniversário dela, ou se ele só quis agradar. Só recordo que ele apareceu na sala de aula eufórico com a flor na mão. Professora, trouxe um presente! A professora era muito falante, extrovertida e espalhafatosa. Fez a maior encenação, com cara de surpresa. Mas que beleza, coisa linda! Depois pediu uns minutinhos, saiu da sala com a flor na mão. E quando voltou, estava sem a flor. Ué! O menino levantou a mão intrigado. Professora, cadê a flor que eu dei para a senhora? Ah, disse ela, sorrindo, coloquei num vaso lá na sala dos professores, para não atrapalhar a aula.
E encerrou o assunto categórica. Obrigada, viu? Uma simples rosa, cor de rosa, atrapalha a aula? De onde ela tirou isso? Gente, a flor era um presente, um ato de carinho do aluno. E segundo ela mesma, linda. Será que por isso desorganiza o espaço? Pergunto, pode uma coisa dessas? Então esse é o poema de Lúcia Carvalho, do livro Espaços e Pessoas. Está disponível ali no nosso livro didático, na página 35. Muito legal esse poema, né? Voltando aqui para nossa atividade número 2, nossa questão número 2. Aí vem aqui, primeiro questionamento. Se você fosse a professora do poema, aproveitaria a presença da flor como material didático? De que maneira? E a letra B. Em seu tempo de escola como aluno, a sala e as aulas eram parecidas com a relatada no poema? Já aconteceu algum episódio semelhante ao descrito no texto? Comente. E a questão número 3. Conhecemos alguns dos equipamentos didáticos mais utilizados nas escolas brasileiras. E vimos como o técnico em infraestrutura pode colaborar na limpeza, manutenção e na conservação, assim como no auxílio aos professores na utilização e ou fabricação de alguns desses materiais. Diante disso, responda. Letra A. Você já produziu algum dos materiais conforme descrito nos pratiques dessa unidade? Letra B. O que você acha de produzi-los? E letra C. Como você vê sua participação no apoio direto aos professores, na manutenção e no preparo antecipado desses materiais didáticos? E aí, professor? Temos muitas participações. Ai, que legal, ó. Deixa eu copiar o último. Tô feliz. E tô ansiosa para ouvir as respostas de vocês. A responder. Ok, vamos lá. Então vamos. Eu sei que não vai dar tempo para a gente discutir todas elas, mas vamos lá, né? Que bom. Primeira participação aqui foi do Polo Porto Velho, Zona Norte. Resposta da questão 1 da aluna Gilciene. Parabéns, Gilciene. Ela fala, como Leitura ao Vento é um projeto ludeico, que também é uma atividade educacional ambiental, pois geralmente é realizada embaixo de uma árvore ou em um jardim. Então, o poema... É legal isso aí. Para ser discutido embaixo de uma árvore ou no jardim. Até mesmo na escola, né? Na parte do... Porque quase todas as escolas têm uma parte que tem jardim, tem plantas, né? Seria uma boa ideia. É um recurso, né? Ouro Preto, resposta para a questão 3. A resposta do aluno Eudes. Ele colocou que auxilia gostando sempre que é necessário na confecção de materiais. Durante essa semana, ele construiu um plano cartesiano com percevejo. Mostrou foto de um lindo trabalho. Ele acredita que isso ajuda e muito na aprendizagem dos alunos. Né? Que legal isso aí, do aluno... O aluno Eudes, de Ouro Preto do Oeste. Parabéns, muito legal essa iniciativa. Ele construiu um material didático lá para ajudar, né? Que legal. Espigão do Oeste, resposta para a questão 1, da aluna Elisandra. Uma aula de campo utilizando a natureza como material didático, onde o aluno aprende de maneira diferenciada, com a prática de forma divertida de aprender e ensinar. Muito bom. A questão de usar a natureza como material didático. Exato. Realmente é muito importante, os alunos aprendem bastante, né? Porque com certeza. Nessas escolas do interior, tem muitas delas são em zona rural também, né? Eles podem estar utilizando muito essa parte da natureza. Verdade. Nas aulas de geografia, de história, língua portuguesa, todas elas. Educação ambiental. Educação, né? Também muito educação bom. ambiental. Espigão do Oeste, questão 1, do aluno Jorge. Ele responde, gráficos e imagens. E desde já, parabéns aos Institutos Federais de Rondônia pela nota
a nota boa que obteve no Enem, né? Que legal. Sinal que os professores estão desenvolvendo essa técnica de ludicidade com os alunos do Instituto, verdade. auxiliando o aluno no ensino-aprendizagem dos conteúdos abordados. Muito bom, obrigada também pelo comentário, Jorge. Espigão do Oeste, questão 1. Por exemplo, o índice de aprovação da turma do IFRO 2014 do município de Cacoal. É a resposta do aluno Jorge. Que legal. Também ele está se referindo à nota... Jorge está ligado. Muito bom, porque Jorge. O Instituto ele obteve notas boas aí no Enem, né? Verdade. Principalmente o interior. Foi e o resultado aparece, é verdade, o resultado aparece. Resposta da questão 2, aluna de Espigão do Oeste, a aluna Elisandra. Sim, poderia ser usada para uma aula de ciências, onde explicaria sua estrutura, enfatizar a importância da preservação do meio ambiente e a importância da diversidade biológica. Resposta também da Elisandra para a questão B. Não, meus professores usavam de uma metodologia bem diferenciada. Estudavam no sítio e tínhamos aulas boas e participativas. Olha que legal. A sala era sempre bem enfeitada pelos desenhos e cartazes que os alunos produziam. Muito também, bom, muito bom. Na minha infância não era muito assim não. Na minha escola eu só lembro da minha primeira professora, mas tinha outras aí que eu tinha até medo. E agora verdade. Eu fiquei traumatizado em matemática até hoje, que eu lembro. Minha professora de matemática, ela era carrasca. Tem algumas histórias assim meio, né? Paulo Costa Marques, resposta da questão 1, não tem o nome do aluno, mas depois eu verifico aqui. Um passeio ao redor da escola para ver que tipo de materiais recicláveis podemos encontrar e qual sua utilização mais adequada. Por exemplo, uma caixa de papelão pode ser utilizada de diversas maneiras e ainda contribui com a diminuição da poluição ambiental. É verdade, muito bom. Muito bom. Caixas de papelão, elas têm diversas utilidades. Gente, essa questão da reciclagem, o lixo, se você olhar o lixo com um olhar pedagógico, né, ele não é lixo, é material reciclável. Então dá para usar muito, uma gama de coisas. Muito legal a ideia do aluno do Polo de Cacoal, né? Uhum. Espigão, muito legal. Olha, parabéns por sua participação, né, e pela exposição da sua ideia. Muito boa mesmo. Gostei, Costa Marques, né? Porto Velho, Zona Norte. Josicleia, a utilização do grão, resposta para a questão 1. Tá? A utilização do grão de feijão, algodão, água e um potinho de iogurte, eles vão ver o desenvolvimento do grão. Verdade. Quase todo mundo já passou por essa experiência. E né? Faz a diferença, né? É muito bom, você realmente aprende nunca esquece. Como é que nasce, que germina, como é que a planta cresce ali naquela experiência. Nas aulas de ciências faz grande diferença. Porto Velho, Centro, Aluna Valda, desculpe. Questão 1. Levar os alunos para construir uma horta na escola, utilizando adubo de compostagem, produzindo na própria escola, pois é uma aula que envolve aprender com prazer. Aqui no campus Porto Velho Calama, nós temos uma professora de Química que desenvolveu um projeto desse de compostagem com os alunos do curso de Química. Muito legal mesmo. Então essa sua ideia da aluna Vilma, Valda, muito boa, viu? Parabéns. Ó, gostei muito. E também, além a horta, ela ajuda na alimentação, merenda, exatamente. E eles aprendendo a fazer isso na escola, o boom da criança é isso, é que ela leva para casa. Né? Então, ela se torna uma professora, me ajuda que a palavra fugiu, uma transmissora, né? Transmissora do conhecimento. Na época que eu trabalhava na prefeitura, né, como professor, educação infantil, teve um projeto desse, da horta na escola. Não sei se ainda mantém, a prefeitura de Porto Velho, ela tem, não sei se ainda mantém a CEMED. Mas era um projeto muito bom, que fazia muita diferença, na melhoria da merenda escolar. É verdade. Porque eles plantavam, os alunos aprendiam e cuidavam da horta e o que produziam. Eles mesmos usufruíam, né? Isso é muito bom. Porto Velho, Zona Norte, questão 2, o aluno Osimar fala. Sim, perguntaria aos alunos de onde veio tão linda flor. E a partir da resposta dos alunos, discutiria com eles um tema relacionado ao meio ambiente. Legal, Osimar. Hoje eu conheci o aluno Osimar.
Foi muito legal, Gilmar, te conhecer, viu? Parabéns pela sua participação, tá? Gostei muito e também quero parabenizar hoje, professor, o Polo Porto Velho Zona Norte, porque a participação do Porto Velho Zona Norte está assim, olha, desde a primeira aula. Parabéns, viu? Tô gostando de ver. Eu vou responder uma logo aqui, que mandaram aqui no chat, antes que não dê para mim copiar. Aluna Ana Cristina, de Ouro Preto do Oeste. Resposta à questão 1. Realmente a ludicidade é um importante meio de ensino nas escolas, pois quando trabalhamos de forma lúdica, proporcionamos ao aluno uma maneira simples, leve e dinâmica de levá-lo à compreensão e aquisição de conteúdos muito relevantes para a sua vida. Verdade. Exemplo, realizar um passeio aos arredores da escola e comparar como era antes o espaço e como está agora. Construir cartazes de conscientização, promover todas as conversas sobre a temática e etc. Olha, é muito boa essa tua ideia. Sabe o que eu acho interessante, professor? Alta Floresta do Oeste, não é Ouro Preto, não. É Alta Floresta. Qual é o nome da aluna? Aluna Ana, não, Cristina. Cristina, olha, achei muito legal essa tua ideia. E sabe uma coisa que eu tenho observado, professor? É que as ideias que vocês estão trazendo, pessoal, são ideias que vocês podem aplicar no estágio supervisionado, colocar isso na prática. Eu estou encantada, olha, parabéns, meninos, para vocês e meninas. Parabéns, parabéns mesmo. Estou gostando de ver, ó. Aluna Vilma, de Espigão do Oeste. Um exemplo de utilização de recurso usado foi uma caixa de papelão que, com a ajuda dos alunos, foi transformada em uma lixeira para que o lixo produzido na sala de aula fosse depositado nela. Muito legal. Ela utilizou como reciclagem, né, de material ali. Verdade. São Francisco do Guaporé, a participação aqui da... Não tem o nome do aluno aqui, mas vamos lá, vou responder. São Francisco, né? A resposta é do grupo, não é da aluna, do grupo lá da escola. A ludicidade é muito importante desde que promova em nossas crianças a capacidade de dialogar, refletir com os demais, pois cada um possui convicções de reconhecer, julgar e capazes de alterar normas sociais e pensar. Imaginar um mundo diferente. Exemplo, jogo da memória, confecção de brinquedos com materiais recicláveis, trabalhar fauna, flora, queimadas, ciclo da água, mostrando na prática. Olha aí, outra atividade, Gente, vocês estão percebendo como que a ideia de vocês dá um projeto de estágio? Eu tô assim, ó. Tô feliz da vida, porque é isso que vocês têm que fazer. Coloca isso em prática. Qual foi a aluna que falou isso aí, que deu essa resposta? Foi o grupo aqui de São Francisco do Guaporé. São Francisco do Guaporé, coloca essa ideia em prática. Tá? Vocês estão em várias escolas, então aproveitem a ideia. Tá muito legal essa ideia de vocês, viu? Muito legal mesmo. Principalmente aqui eles trabalharem aqui a questão das queimadas, né? Com certeza, temas variados. A gente tá na época da queimada e isso tem prejudicado bastante o pessoal da cidade. Exato. Eu gostei muito do ponto que vocês colocaram, de chamar a atenção para os alunos do antes e do depois. Gente, isso é visão crítica, é refletir, é levar os alunos à reflexão. Um passeio em volta da escola, olha como estava. E olha como ficou com a participação de vocês. Isso é uma atividade assim, gente, ó, encantadora. Eles podem levar para casa essa informação e repassar, multiplicar essa informação. Com certeza. Né? Para ver se melhora o nosso clima. São Francisco, coloca isso em prática, por favor. Continuando aqui, Porto Velho, Zona Norte, questão 2, o aluno Osimar responde. Sim. Isso aqui eu já respondi, né? Desculpe. Ouro Preto do Oeste, questão 2. Essa questão foi bem discutida. Tenho alunos de várias faixas etárias, tanto na atualidade como antigamente. O modo das aulas se diferenciam. Alguns se identificaram com o poema e outros não. Essa questão de Ouro Preto. Isso, da leitura do poema. Foi do grupo inteiro. Porto Velho, Zona Norte, questão 3, o aluno Osimar responde. Acho muito importante, pois cria um ambiente de aprendizagem e troca de experiências, além de ser um momento de descontração. Muito bom, muito bom. Espigão do Oeste, a aluna Maria Regina. Resposta para a questão 2, letra A. Sim, trabalharia com os alunos uma aula ao ar livre, a troca de experiências e os sentidos sobre a troca de experiências e os sentidos, pois as crianças iriam sentir o cheiro, o toque e compartilhar o aprendizado. Letra B. Lembro que eram mais ou menos parecidas. Carteiras enfileiradas, não se conversava,
dúvidas que não eram solucionadas. Tempo sofrido, mas era bom. A gente aprendeu também, né? Mas é legal que hoje temos novas técnicas, né? Isso é muito bom. Porto Velho Centro, aluna Márcia Aparecida, questão 2. Sim, aproveitaria a flor para trabalhar com os alunos sobre a importância de preservar a natureza e o quanto ela é bela. Olha, que linda a sua resposta. Gostei muito. Continuando aqui, Espigão do Oeste, o aluno Paulo. Resposta para a questão 1. Tem várias maneiras. Uma vez assisti uma aula que o professor ministrou a aula de Química cantando um rap. Olha aí, tá vendo? São diferenças. Nós temos alguns professores que gostam de misturar música. Exato, é a utilização da música, né? Principalmente naqueles cursinhos de concurso ou para pré-vestibular. Né? E faz a diferença, né, professor? Faz. Aquilo fica na cabeça da gente. A gente não esquece. Espigão, aluna Elisandra, questão 3. Sim, cartaz e também aula de vídeo com alunos do 5º ano. Visita na horta da escola durante o projeto de estágio. Letra B. Importante para obter maior conhecimento sobre a didática escolar. Acredito que é muito importante, embora nem sempre é notado. É verdade. Alta Floresta, aluna Edileia. Resposta para a questão 1. Na verdade, aprendi muito com meus pais. Minha mãe contava muitas histórias decoradas, pois ela era analfabeta, porém inteligente. Os meus avós contavam a ela e ela contava para a gente. Historinha da Cinderela, popular gata borralheira, o cavalo que aposentou por pegar os macacos da roça do patrão, a caveira na estrada que falou com um homem, entre outras. Meus pais foram verdadeiros pedagogos e mestres, passaram a cultura de boca a boca. É a transmissão do conhecimento que nós vimos aqui, né? Eu também passei por essa fase, né, da transmissão do conhecimento. É muito legal isso. Mais um aqui, São Francisco do Guaporé, questão 2, aluna Gisele. Sim, aproveitaria para desenvolver uma aula de ciências que despertasse a atenção dos alunos para uma aula diferente e interessante. Quem sabe assim seria uma oportunidade para que as carteiras mudassem de lugar, até mesmo a falida utilizada pela professora. Porque naquela época as carteiras eram enormes, pesadas, não tinha nem como sair do lugar. Né? As primeiras escolas, assim, eram aquelas carteiras enormes. Vamos falar sobre isso na nossa próxima aula, viu? Continuando aqui, senão não vai dar tempo a gente ler tudo. Porto Velho Centro, aluna Márcia Aparecida, questão 2, letra B. Não, apesar das carteiras de madeira e pesadas, as aulas eram bem arejadas e com muitos cartazes coloridos. Porto Velho, Zona Norte, questão 2, aluna Marileia. Letra A. Sim, realizaria uma atividade na matéria de ciências, relacionando com o meio ambiente sobre as questões do ano, as estações do ano, e utilizaria a rosa como recurso da estação da primavera. Letra B. Não, infelizmente eu tive excelentes educadores, ou seja, não ignorava nem destratava uma gentileza feita por qualquer aluno. Que bom. Porto Velho Centro, aluna Márcia Aparecida. Questão 3, letra A. Em nossa escola produzimos sabão líquido com a sobra do óleo da cozinha, juntamente com os alunos do EJA, e utilizamos na limpeza da escola. Muito bom essa legal mesmo. Essa experiência deles aqui. Ó. Alta Floresta, aluna Edileia. Resposta da questão 2. Sim, descrevendo a obra da natureza, a forma, a beleza, a perfeição de uma flor, tem o perfume que ela transmite, no entanto, lançaria um desafio aos alunos, que todos cultivassem uma planta e trouxessem uma flor, para fazer um buquê e colocar na sala dos professores, e para ser agradecida, destacaria a rosa na sala para que os alunos apreciassem com carinho a obra da natureza. Ai, gostei muito dessa sua ideia. De quem foi a ideia mesmo? Da Edileia de Alta Floresta. Parabéns, Edileia. Gostei muito dessa tua ideia, viu? Bem criativa. Continuando aqui a letra B da resposta dela ainda. Sim, era parecido os bancos eram fincados no chão e o professor era criativo. Deixava os alunos fazerem composição, que é hoje a reescrita. Ou seja, ler uma história e reescrevê-la e depois ler para a classe. Eu gostava muito de fazer isso. Que legal. É aí onde nascem os escritores, é verdade. Porto Velho Centro, questão 3, do aluno Paulo. Quase nula, é só na fabricação de cavalete, tripé, mural ou coisas semelhantes. Mas fabrica, isso é legal. Porto Velho Centro, aluna Márcia Aparecida, questão
3, letra B. Ótima ideia, é muito gratificante poder produzir algo útil. E a última aqui do Porto Velho Centro, a aluna Márcia Aparecida também, que é letra C da questão 3. Vejo minha participação como uma contribuição gratificante e sempre que posso colaboro a favor da nossa comunidade escolar. Ai, que legal, gente. Muito bom. Encerrou aqui a participação. Nossa, estou encantada com as respostas de vocês. Assim, sabe o que é legal? É que cada aula é possível enxergar, quase que tocar, assim, no crescimento de vocês. Gente, como vocês cresceram da primeira aula desse curso para cá. E já está chegando na reta final do curso, né? E eu me sinto gratificada porque eu posso observar o crescimento educacional de vocês. Vocês evoluíram muito. Aproveita essas ideias que vocês têm. Cutuca mais aí, olha, na mente de vocês. Observe o seu espaço ao redor, né? As ideias. E trabalhe o seu projeto de estágio supervisionado em cima disso. Às vezes eu sei que pode pintar muita dúvida ainda sobre essa questão do estágio supervisionado, mas olha as respostas que vocês mandaram para cá. Olha as ideias que vocês compartilharam conosco, não é isso, professor? E o bom é que esse crescimento ele faz bastante diferença na escola. Faz! A gente vê que eles estão interagindo com os professores, com a direção, com a escola, né? Isso é muito bom, gente. Eu fico muito feliz, assim, muito, muito grata. Eu estou muito orgulhosa de vocês, assim, ó. Estou muito orgulhosa mesmo. E eu deixo aqui o meu respeito a cada um de vocês, alunos, de cada polo, porque eu sei da dificuldade que cada um enfrenta para estar hoje aqui nessa aula, né? E isso é uma conquista de sonhos. Então sintam-se vitoriosos a cada dia. Cada dia é uma conquista, né? Então sintam-se vitoriosos. Eu deixo aqui o meu respeito para vocês, viu? Para cada polo, né, professor? Sim, obrigado aos tutores, aos alunos que participaram, a todos os polos aí, né? Muito obrigado e até a nossa próxima Semana que vem aula, tem né? mais. Tchau.